Seja muito bem-vindo a mais um Wealthcast e, cara, que alegria que é voltar a gravar, cara. O último episódio, só pra você ter noção, eu gravei ele no microfone do carro, cara, de tanta vontade que eu tava de gravar assim, sabe? Porque às vezes a gente dá desculpa, né, de não tá nada perfeito, né, de não tô com meu gravador, não tô com meu microfone de lapela, ou então, eu não tô com o meu microfone profissional de podcast, então por isso não dá pra gravar, né, cara? Quanto tempo eu fiquei com esse pensamento de, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu gravo. E aí se passaram meses. O penúltimo, né, que foi de onde eu tinha parado, foi em abril de 2023. E aí agora, em setembro, eu voltei. Então, se passaram meses e olha só como a gente procrastina as coisas na vida sem perceber, né? E eu gosto tanto de gravar o podcast, cara, foi basicamente assim que eu comecei os meus projetos, né? Gravando podcast e falando, desabafando basicamente, né? E colocando ali os meus insights, as minhas ideias e todo mundo gostando, cara. Pessoas me mandando no final do ano de que era o podcast mais escutado e tudo mais. E aí algumas pessoas me cobravam depois que eu parei, eu falei, eu vou voltar. Quando eu fui na Expert, várias pessoas me falaram, cara, eu gostava tanto do podcast, já escutei todos os episódios, mais de 130 episódios, e a pessoa já tinha escutado todos, né? E aí eu falei, caramba, cara, que chateação, vou voltar. Chateação minha, né? Não da pessoa, pelo amor de Deus. A pessoa não tava me cobrando, só queria saber quando que ia voltar. E aí eu ficava triste, né? Por falar, caramba, as pessoas gostam desse tipo de conteúdo, de informação, e eu não tô gravando. E aí, voltei, cara, que felicidade. Eu tô me sentindo muito bem de gravar, de fazer isso. Então, já fica aí o primeiro insight do podcast, cara. Se tem algum projeto que você se sente bem fazendo, mas talvez você tá procrastinando, porque, cara, tá lotado de outras coisas pra fazer, né? Cara, é gostoso você ter o seu projeto que você gosta de fazer, independente de se tá dando audiência, se tá dando resultado, se o que tá dando, porque no longo prazo, projetos que você gosta de fazer, normalmente eles dão resultado, cara, porque você tá fazendo de coração, você tá fazendo com vontade, você tá fazendo com um propósito de você se sentir bem também, né? Então ele pode dar um belo de um resultado e às vezes você não tá lutando, né? Então, é legal. Então, olha só como que eu tô gravando aqui, só pra você ter noção, ó, eu tô no carro, eu levo uns 20 minutos, mais ou menos, né, do meu apartamento até o Grupo Primo, e esse tempo eu tava escutando outros podcasts, e um podcast que eu me inspiro muito e que eu já fazia muito igual e não sabia, é o História em Meia Hora. Inclusive, eu recomendo você escutar o História em Meia Hora, que podcast foda. E aí eu, cara, escuto o podcast, mas não tem episódio todos os dias do História em Meia Hora, né? Um episódio por semana também. E eu não tinha o que escutar todos os dias. E aí eu ficava escutando às vezes música e tal. Não tem como ler um livro, até porque eu tô dirigindo, não é mesmo? Aí obviamente eu não vou rolar o feed, isso é bom, não vou ficar rolando feed de Instagram, de TikTok, né? Também, não gosto muito de assistir YouTube, obviamente no carro também, mas às vezes escutava uma coisa ou outra, enfim. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar, o que eu vou fazer? Vou gravar. E aí coloquei aqui o celular, o microfone do carro mesmo, tanto que o áudio não é um dos melhores, mas tá aí, né? Tá feito. Mas agora, sem mais desabafos, ou enfim, sem contar tanto da minha vida agora, né, dos meus sentimentos, mas já fica um insight para vocês sobre procrastinação, né? O feito é bem melhor do que o perfeito, muitas vezes, né, porque o perfeito você deixa de fazer, e tô aqui sendo uma testemunha para poder te dizer que, cara, faça, comece, né? Se você quer começar alguma coisa, só começa, cara, não fica pensando em empecilhos ou colocando muros na tua frente ali, que você tem que pular porque vai desgastar e você não vai fazer, né? Mas aí, sobre o que eu quero falar hoje? Relacionamento, cara. Como que você se relaciona com o teu cliente, né? O que você deve fazer, né? Porque, cara, quando eu vou em treinamentos, palestras de outras pessoas, né? E eu gosto de analisar como que as pessoas dão treinamento, como que as pessoas dão curso, dão palestras, eu gosto de analisar, porque eu fico muitas vezes aprendendo com aquela pessoa,
né? Aprendendo o jeito e não necessariamente aprendendo a informação que ela está passando só, né? Então, por isso que eu gosto de ver treinamentos repetidos, gosto de ir em palestras que eu já sei o que a pessoa vai falar, porque agora eu vou analisar a forma dela falar. E o que eu vejo em muitos treinamentos de comercial ou então de técnicas, processos, enfim, quando eu vou nesses treinamentos, eu vejo que as pessoas falam muito o óbvio. E isso me deixa puto, cara. Me deixa estressado, cara. Porque eu falo, caralho, mano, por que não passou a informação... A informação não mastigada, mas com processo, com um início, meio e fim de como fazer. Não simplesmente, olha, faça isso, mas um como fazer, né? Por exemplo, você fala assim, poderia falar nesse podcast aqui, cara, qual que é a coisa mais importante quando você prospecta um cliente? O que você vai falar para ele que é o seu diferencial? Relacionamento. Aí você vai falar, uau, palmas, palmas, que cara foda, que insight, que insight. Muitas vezes você pega uma pessoa famosa, né, um cara que é famoso aí, como, sei lá, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, Natália Arcuri, sei lá, de outros meios aí, sei lá, o Wendel Carvalho, que muita gente segue, até Pablo Marçal, cara, que muita gente segue também, e óbvio, nenhum aqui tem a ver com o estilo do outro, né, mas eu tô falando de pessoas que são grandes, Betina, quem mais que tem? Pedro Sobral, nossa, sou muito ruim de lembrar nome, cara, eu sigo uma pancada de gente que eu gosto até, né, tem umas aqui que eu falei que eu não curto muito conteúdo, né, não curto muito o jeito, mas são pessoas grandes, e aí você olha para essas pessoas grandes, às vezes eles falam uma coisa óbvia, e aí a pessoa vai lá e uau, aplaude e fala, nossa, essa pessoa é muito boa. É tipo eu falar pra você, cara, relacionamento é muito bom, você tem que focar o teu atendimento, a tua prospecção em falar sobre relacionamento, ou seja, se relacionar com o seu cliente. Aí, cara, tem alguns que são meus fãs, né, e hoje eu posso falar isso, né, graças a Deus, eu tenho umas pessoas que me seguem ali e acabam sendo até algumas vezes cegas de falar assim, pô, o Rick falou, é lei, né? Não, cara, critica também, né? Pensa, reflita sobre o que eu falei, né? Não pensa só, o Rick falou, tá falado. Não, cara, pensa também, né? Usa o que eu falei ali pra refletir. E aí, tem algumas das pessoas que são fãs de outras pessoas, e aí quando você se torna fã, você acaba não questionando e qualquer coisa que aquela pessoa fala, uau, né? Então, eu vejo muito dono de escritório grande, dando palestra, dando treinamento, escritório de assessoria, né, eu quero dizer, né, e agora também alguns de escritórios de consultoria também, dando aquele insight mágico, relacionamento, cara, é isso que você precisa. Porra, trabalha um pouco mais essa informação, vamos lá, então é isso que eu quero trabalhar aqui nesse podcast, eu quero trabalhar um pouco mais essa informação do relacionamento, o que você deve fazer, o que você deve prometer para o teu cliente, de fato, que vai ser o relacionamento, como que você conquista a confiança desse cliente de fato, porque não faz sentido você só pensar, o meu diferencial é relacionamento. Seu diferencial não pode ser simplesmente uma fala vazia como essa, um buraco que fica no teu peito e no peito do cliente lá. Relacionamento é isso, cara, o meu diferencial é esse. Cara, primeiro, não existe um diferencial, né, de você falar assim, pô, eu tenho um diferencial aqui, eu sou diferente de todos os outros. Cara, não, você não é diferente de todos os outros. Tem alguém que vai fazer isso que você faz, né? Então, tem que pensar bem sobre isso, sobre esse diferencial. O que é diferencial? Né? O diferencial, basicamente, quando você está trabalhando e você consegue mostrar algo realmente para o seu cliente que ele ou ainda não viu, ou ele não viu ser bem feito do jeito que você faz, né? Então isso pode ser um diferencial hoje, né? Simples assim, pode ser um diferencial de você atender tão bem que o cliente vai falar, pô, esse cara aqui é diferente, pronto, é um diferencial. Não é você reinventar a roda, né? Não é você inventar e falar que, nossa, esse cara aqui é sensacional, né? Esse cara aqui é diferente, ele fez um negócio que eu nunca vi na vida. Não é só isso, né? Não é você ser o diferentão na vida aí do trabalho. Então, sobre o relacionamento, primeiro insight que eu quero dar aqui é sobre você já prometer algo, né, de confiança e tudo mais para o teu cliente desde o início,
né, para o seu prospect, desde o início. Quando eu prospectava algum cliente, e até hoje quando eu prospecto um cliente, seja para o que for, né, seja para um curso, para qualquer coisa, né, então eu penso sempre em já prometer para ele como é que a gente vai se relacionar. Então, quando você prospecta um cliente, você já tem que deixar claro para ele como que você vai se relacionar com ele, para ele começar a ter um mínimo de confiança contigo. Então, por exemplo, na época que eu atendia, eu gostava muito do 1242, já ouviu falar? Você já deve ter ouvido falar, eu já falei várias vezes aqui em podcasts também, né? Mas o 1242 nada mais é do que um processo de relacionamento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é, tenha um processo, seja para o cliente acima de 1 milhão, seja para o cliente abaixo de 1 milhão, para o cliente acima de 10 milhões, tenha um processo de atendimento e deixe claro para ele de como que você vai atender, como que vão funcionar as coisas. Então, se eu chego numa reunião, por exemplo, eu gosto de explicar para o cliente já como que ele vai, como que vai ser aquela reunião. Eu falo, nessa reunião aqui, eu vou entender um pouco sobre você, né? Eu quero entender como que você investe, quais são os seus objetivos, se você já investiu em ações, em derivativos, no que você investe hoje, você investe atualmente, né? E onde que você quer chegar com esse patrimônio, o que você quer fazer com esse patrimônio daqui a um tempo. A reunião hoje é para isso, basicamente. Aí o cliente já fica mais, são 40 minutos então da gente batendo um papo para ele entender isso, né? Então já começa daqui, você já estabelece um processo com o seu cliente. É a mesma coisa que começou aqui nesse podcast, né? Que eu comecei falando? Eu comecei falando que eu ia te entregar de como se relacionar de fato, e não só como o que você deve fazer, relacionamento, é isso. Não, eu vou te entregar o como. E quando você fala com o cliente, você tem que entregar para ele o processo. Então, numa reunião, eu já explico como que vai ser essa reunião, né? Durante a reunião, eu explico como é que vai ser o atendimento. Então, eu falo para ele, o atendimento, ele vai ser o que eu chamo de 1242. Já ouviu falar, fulano, né? Eu falando para o cliente. E aí eu explico para ele, 1242 a gente vai se falar uma vez por mês. Nessa uma vez por mês, eu vou te ligar, ou então eu vou propor uma reunião. É importante eu conhecer hoje como que você lida financeiramente com você e sua família, né? Então você explica como que vai ser esse atendimento. Até porque, quando você vai ao médico, o médico ele te explica o que vai acontecer, que você vai fazer um exame, como que vai ser esse exame, porque ele já vai ganhando a sua confiança, porque muitas vezes você está com medo, você está com receio, né? Você está com receio de ter que tomar uma injeção, você está com receio de ter que fazer um exame que você nunca fez, né? Eu, por exemplo, quando eu fui ao médico uma vez fazer um exame que eu tive que tomar aquele contraste, né? Não sei se você já tomou, mas você tem que tomar o contraste. Cara, assina um termo, é um baita termo, né? E aí o médico só me explicou, olha, a chance de acontecer isso que está nesse termo é de 0,5%, né? Ou seja, né, a cada 200 pessoas acontece com uma. Então, e se acontecer, né, que pode acontecer um choque anafilático, se eu não me engano, não lembro agora muito bem, até porque eu não sou médico, né, mas se acontecer, nós já temos todos os remédios, não lembro como que era, mas enfim, para agir contra, né, e isso nunca aconteceu aqui, né, então você fica tranquilo e tudo mais, né, ninguém nunca morreu por conta disso, então você pode ficar tranquilo, ninguém nunca ficou com uma sequela. Então ele explica, né, como é que vai ser esse relacionamento, não é simplesmente, vamos se relacionar aqui, boa, né, então é a mesma coisa você. Já na prospecção, defina como é que vai ser esse relacionamento. Se é no 1242, 631, né? E se você não sabe o que é 1242, aí você vai lá no meu Instagram e me pergunta, Rick, como é que funciona esse 1242? Meu Instagram, por um acaso aqui, né? É @oricksilva, R-I-C-K Silva. R de rato, I de igreja, C de casa e K de não sei, porque não sei não conheço uma palavra em português que tenha K. Mas é isso, né? Então, você pode ir lá no meu Instagram e me perguntar, mas pronto, definido agora é importante de como que você vai fazer esse relacionamento ao longo do tempo, né? Como que vai ser isso? Como é que você puxa assunto? Como que você faz para fazer com que o cliente esteja realmente engajado em te falar? Até mesmo durante a reunião, como é que se relaciona? Eu não vejo ninguém ensinando como é que você se relaciona. Então, como você se relaciona,
como que você puxa assunto de fato, como que você cria rapport, como que você faz com o cliente, e rapport, né, você criar uma conexão com o teu cliente, como que você faz com que o teu cliente confie em você logo ali na primeira reunião e continue confiando em você ao longo do tempo, né? E até inclusive eu vou te contar a história de quando eu andei de helicóptero com o meu cliente, justamente por conta da confiança, e depois ainda fomos para a casa dele e eu nadei com a bermuda do filho dele na piscina da casa dele e ele preparando um arguil. E eu vou te contar essa história. Só me dá um minuto que daqui a pouco eu volto. Vamos pagar as contas aí com um pouquinho de jabá. Você, que é um assessor de investimentos e está insatisfeito com o seu combinado atual, já pensou em um contrato onde você seja realmente dono dos seus clientes e não fique com medo de uma cláusula de não competição ou de aliciamento? Seja um consultor de investimentos Portfel, o escritório de consultoria do Grupo Primo. Aperte no link da descrição desse episódio e venha bater um papo sobre a sua carreira. Captar clientes alta renda e multimilionários está cada vez mais difícil, não tá? E fazer eventos, então, para que atraiam e prendam a atenção desses prospects para que você os transforme em clientes? Putz, fala sério, tá muito mais difícil, né? Foi por isso que o Rick criou um dia inteiro exclusivo para apenas 12 pessoas que estão precisando prospectar clientes alta renda, multimilionários e, de quebra, ainda aprender sobre vinho com uma sommelier. Esse será um dia para você entender tudo sobre como criar eventos para atrair e converter prospects alta renda, participar de um almoço harmonizado com 3 vinhos com todos os passos ensinados por uma sommelier, ter uma mentoria exclusiva para aumentar sua captação mensal e, para finalizar, ainda ter uma aula sobre o mundo do vinho. Essa será uma mentoria única e exclusiva, que acontecerá no dia 21 de outubro, no próprio apartamento do Rick. Então, se você não quer perder por nada essa oportunidade, aperte no link da descrição desse podcast agora mesmo e veja a sua forma de abordar clientes mudar absurdamente. Bom, e agora como se relacionar, né? Então é importante a gente saber agora o como. Vamos lá. Para você se relacionar, você precisa de dois pontos, né? E eu falei esse ponto aqui lá na Expert, inclusive, quando eu palestrei lá. Né? Se você esteve lá, você vai lembrar. E se você não esteve, vai saber agora. Né? E com exclusividade em primeira mão. Não, em segunda mão, porque em primeira eu estava lá na Expert, mas eu já falei bastante nos meus treinamentos também. Que é curiosidade e semelhança. Curiosidade e semelhança. Semelhança e curiosidade. Como que você faz isso? Cara, quando você está conversando com alguém, as pessoas, elas gostam, né, de falar. As pessoas, elas adoram falar. Então, se você pega um cliente grande, um cliente pequeno, não importa, você precisa fazer com que ele fale mais do que você, né? Se você fala muito mais, naturalmente, você está roubando tempo, ele sente, aquela pessoa que está do outro lado sente que você está roubando o tempo dela e que você não está agregando em nada, né? Você precisa ser uma pessoa muito importante para ela poder querer estar ali escutando a tua história, tua fala, tua conversa. Você precisa ser uma pessoa muito importante ou muito interessante. E normalmente, nós não somos, a não ser que você seja já uma pessoa famosa, uma pessoa com poder, né? Mas acredito que não. Eu não sou essa pessoa, né, também. E eu entendo o lugar que eu tenho que me colocar, então eu escuto mais as pessoas. Então, primeiro, você precisa buscar a curiosidade genuína, né, que é você querer saber mais sobre as pessoas, né? Quando eu pegava para conversar com um médico, eu queria entender como que ele chegou até ali, o que ele fez para se tornar médico, o que fez ele pensar para se tornar médico. Então, eu já tinha elaborado algumas perguntas na minha cabeça sobre o que é ser médico, como você chegou até ali, né? O que te motivou, qual foi a coisa mais louca que você viveu na medicina, coisas assim, porque a pessoa vai me falando
e ela vai trazendo sentimento. E as pessoas, elas gostam de... Não que elas gostam, né? Elas se conectam com sentimentos, com emoção. Então é importante você trazer emoções legais, emoções positivas, até mesmo emoções negativas. Pode ser que a pessoa fique triste ali. Já teve cliente que chorou na minha frente porque eu, de tanta curiosidade, genuína mesmo, eu queria saber sobre a família dele, sobre como ele se relacionava, né, sobre como que ele conseguiu acumular aquele patrimônio, né, tudo isso eu buscava como uma curiosidade de fato genuína, né. Depois de essa curiosidade, então eu começava a encontrar semelhanças, porque as pessoas elas gostam de ser parecidas umas com as outras, né, elas gostam de andar em bando, né, isso desde os animais, desde os primórdios, né, a gente gosta de andar em bando, então por isso quando você se relaciona bem com uma pessoa, se você tem uma curiosidade genuína, encontra semelhanças com essa pessoa, você naturalmente vai fazer com que essa pessoa identifique, essa pessoa é legal, hein? Gostei. E normalmente a gente não sabe por que a gente gosta de alguém. É por isso, porque a pessoa deixou a gente falar, teve curiosidade sobre nossa vida, teve curiosidade sobre os nossos passos, sobre a nossa história. Todo mundo gosta de falar sobre a sua história, né? Uma pergunta que eu gostava de fazer para meus clientes era, principalmente mais velhos, cara, se eu fosse teu filho hoje, né? Que conselho que você me daria? Pô, isso daqui abriu uma conversa absurda, você não tem noção. Os caras e as mulheres que eu conversava gostava muito de responder essa pergunta aqui, ficava muitos minutos ali, se não horas, falando sobre esse assunto. E eu me aproveitava disso porque eu tava falando com pessoas multimilionárias, eu não tinha nem 100 mil reais na conta. Pô, tô tendo uma consultoria gratuita com pessoas que alcançaram patrimônios que eu sonhava em alcançar. Tá? Então, curiosidade genuína e semelhança. E foi assim que, nessa curiosidade genuína e semelhança, que eu batendo papo com um cliente com mais de 80 milhões de reais, ele acabou falando para mim que ele iria para um evento que eu tava fazendo de helicóptero, né? E aí eu falei para ele assim, cara, você sabe que eu nunca andei de helicóptero? Eu gostaria de andar com você, se você me permitir, lógico, né? Aí ele falou assim, pô, claro, eu vou sair de São Caetano. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou para São Caetano, eu tava em São Paulo, eu falei, eu vou para São Caetano. Chegando em São Caetano, então, eu faço uma reunião com você, então eu vou mais cedo, a gente faz uma reunião, já alinha tudo, e depois eu volto contigo de helicóptero pra cá, beleza? Ah, beleza. E aí eu voltei, né, de São Caetano pra Faria Lima, de helicóptero. Tudo isso pra andar de helicóptero com o cara. Então, assim, foi genuíno, né? Foi algo genuíno. Eu falei pra ele que isso era relacionamento, né? É eu me aproximar, né? É eu viver coisas com os meus clientes, com as pessoas que eu atendo, né? Então isso é importante, cara. Hoje tem alunos que eu tenho um aluno que eu lembro muito bem, cara. Esse foi um dos que eu mais me relacionei, assim, mais conversei, que é o Bruno de Masredon. Inclusive, se estiver escutando esse podcast aqui, um grande abraço pra você, Brunão. Que a gente foi escalar junto, né? Ele é instrutor de montanha, né? O cara é escalador profissional. Nem sei se é assim bem que chama, mas eu acho que você entendeu. E eu fui escalar com ele, né? Então, mas, cara, não foi porque, eu quero vender mais coisas pra ele. Eu já tinha vendido e tal, mas é porque, cara, me relacionar. E esse é um cara que vai falar bem de mim, provavelmente. E eu também vou falar bem dele. Então, cara, é bom se relacionar e viver momentos com os teus clientes e torná-los amigos. Por que não? Pô, você tem uma oportunidade gigantesca de se tornar amigo de várias pessoas legais, que vão te agregar e que você vai agregar pra ela também. E você vai ganhar dinheiro com ela, ela também vai ganhar dinheiro com você. E é isso. Isso é sensacional. Então, a gente tem que abrir a cabeça para relacionamento de fato. E para fazer um relacionamento de fato, você precisa ter essa curiosidade de querer escutar as pessoas, de querer ouvir a história da pessoa, né? De querer entender como que a pessoa chegou até ali e buscar por semelhanças, né? Na sua vida, na vida de pessoas que você já conversou e conectar com aquela pessoa ali, né? E se você quiser aprender mais sobre isso, eu ensino isso nos meus treinamentos, na minha mentoria, em diversos outros eventos que eu faço por aí, né? Basta você me chamar lá no Instagram ou pegar algum link aqui que tá na descrição aí, você vai ter acesso a tudo isso. Então, esse cliente que eu andei de helicóptero foi muito legal porque estávamos eu e mais um assessor, né? E esse um assessor, até na hora que eu tava voando no helicóptero lá junto, e esse assessor também tava, eu comecei a gravar com o celular. Aí depois ele falou assim, pô, fiquei com maior vergonha, cara, você tirou o celular lá, fica parecendo que a gente é mó pobrão e tal, não sei o que. Eu falei, mas eu sou pobre, cacete.
Eu não andei de helicóptero, eu já tinha falado pro cara, né, que eu não tinha andado de helicóptero. Então, por que não tirar o celular e gravar? Pô, a gente tava passando em cima do Pacaembu, estádio que eu fui algumas vezes pra ver o meu São Paulo jogar também. Pô, a gente passou por cima da Faria Lima, a gente passou por vários lugares que eu nunca tinha visto por cima, pessoalmente mesmo, né? Com os meus próprios olhos ali, ao vivo. Nunca tinha visto, então por que não gravar, por que não filmar, né? E aí eu gravei, filmei, e ele falou assim, pô, cara, fiquei feliz que a primeira vez você tá voando comigo e tal. Aí ele, pô, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia de você ir lá em Piracaia, né, na minha casa. E aí eu falo pro helicóptero passar aqui e te pegar. Infelizmente não deu certo o helicóptero passar e me pegar, né, e acho que a esposa dele ia usar no dia, não lembro muito bem, mas foi muito legal porque eu fui de carro, né, fomos eu, esse assessor e a minha atual esposa agora, mas na época era namorada só, mas a gente foi e a gente não levou roupa de banho. Né? E ele falou, traga uma roupa de banho, a gente não levou e tal, vambora. Aí a gente foi, levou cerveja, tomou uma cervejinha lá, ele mandou ir buscar lá uma carne de wagyu, lá na fazenda Yakult, que era muito próximo da casa dele, uma baita casa legal, na beira da represa, né, bem na beiradinha da represa, assim, a piscina com borda infinita, com uma sauna também, com vidrão virado pra represa, sensacional, animal. E eu, cara, tão sem noção, entrei até na sauna, peguei o sprayzinho assim de que era pra tacar nas pedras, né? Até esqueci o aroma que tem lá, é um aroma específico, esqueci. Não é hortelã. Enfim, você deve saber o que é, né? Mas é isso. Peguei lá o sprayzinho ali e espirrei, ao invés de espirrar nas pedras, espirrei no corpo, cara. Saí com aquele cheiro, nossa, aquele cheiro de sauna forte pra caramba, que não era pra ter espirrado no corpo, era pra ter espirrado na pedra, né? Pô, minha esposa rachou o bico, aí eu contei pro cliente, obviamente, porque, cara, não tem vergonha. Eu falei, pô, Paulinho, pô, espirrei no corpo o negócio, eu nem li. Ele, pô, vai lá tomar um banho. Eu fui lá tomar um banho, depois piscina de novo. Né? E, cara, foi um dia sensacional, ele me apresentou a casa inteira. Foi muito bom, estreitou o relacionamento. Por quê? Eu, desde o início, sempre tive curiosidade sobre ele, sobre a família dele. A filha dele, inclusive, trabalhava no BTG na época. E ele ainda assim mantinha o patrimônio comigo. Então, relacionamento, turma. O maior insight que eu quero dar aqui é: tenha curiosidade genuína e não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar para o teu cliente sobre a história. Ele quer falar, acredita em mim, ele quer falar, ele quer contar a história dele. As pessoas gostam de contar a sua história, né? É magnífico contar a sua própria história. Eu gosto de contar minha história aqui sobre o voo de helicóptero, sobre as minhas vitórias, sobre o que eu fiz e blá blá blá. Então todo mundo gosta, cara, todo mundo gosta. Por isso que eu gosto de fazer o podcast, porque o podcast eu desabafo, eu conto, eu falo, né? E eu sei que as minhas histórias também acabam ajudando cada um de vocês que está escutando aqui. Então, cara, é isso. E por isso que eu quis gravar esse episódio hoje, para você aprender mais sobre relacionamento. E você pode aprender muito mais ainda com os meus eventos, né? Que tá lá, oixsilva.com.br/eventos. Você pode acessar lá e vão ter eventos gratuitos e pagos. Tem um evento que vai acontecer, que eu acho que até passou aqui no Jabá, talvez, né? Não sei se colocaram esse, mas olha, participe do Mentoring Experience. Cara, baita evento exclusivo para apenas 12 pessoas, pra gente falar sobre como prospectar clientes alta renda em eventos, né? Ou seja, eu vou te ajudar a falar com clientes alta renda, e além desses clientes alta renda, você também vai harmonizar 3 pratos com 3 vinhos, né? Então, cara, coisa fina, você vai aprender sobre vinhos, cara, vai ser sensacional. Esteja lá, tá? E eu te espero lá, tamo junto, valeu e até o próximo episódio. Obrigada. Coisa fina, então esteja lá. Cara, esse evento vai ser um baita de um evento, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Esteja lá, vai ser muito bom. Serão das 9 às 17 horas, se eu não me engano, onde na parte da manhã eu vou te dar treinamento, no almoço eu vou te dar ali o almoço com os vinhos e uma sommelier para poder te ensinar sobre como harmonizar e você já começar a aprender sobre esses assuntos que são as pessoas milionárias, multimilionárias, elas estão envolvidas. Então você vai aprender sobre isso. Depois eu volto e dou mais treinamento de como prospectar e falar com pessoas alta renda e depois, no final ainda, mais uma aula de vinho
para você poder aprender como escolher um bom vinho para dar para o seu cliente, como escolher um bom vinho para você mesmo tomar, também talvez participar aí de algumas confrarias, né? Então é importante você aprender sobre isso, beleza? Tamo junto, valeu, espero que você tenha gostado e até um próximo episódio e valeu!